Bom dia, sexto ano. Para quem está vendo o vídeo de dia, boa tarde. Para quem está assistindo o vídeo de tarde, uma boa noite. Para quem está assistindo esse vídeo à noite, madrugada, como eu já falei no último vídeo, não é para ver o YouTube, é para dormir. Então hoje, sem mais delongas, de novo eu aqui, o professor Felipe. Hoje a gente se encaminha para o capítulo 17. A apostila é a de número 3. Continuamos com o gênero notícia e nós vamos para a página 377. Galera, caso vocês ainda não tenham lido a notícia sobre a ONU, se não me engano, as Forças de Paz da ONU, peço que pausem o vídeo e façam isso agora, por favor, gente. Com você já tendo feito, começamos nossa aula, sempre com o nosso videozinho. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Vamos lá, galera. Essa primeira parte aqui a gente já viu, a gente não pode esquecer nunca que o jornal em si, ele tem outros gêneros, mas hoje a gente teve notícia e o jornal é uma grande fonte de informação desde a Roma Antiga. A Roma Antiga já tinha seu jornal, não tinha a mesma força que tem hoje em dia, mas existia lá sua disseminação de notícias. Bom, hoje, ainda falando de notícia, a gente vai falar sobre fato e intenção e voltamos à questão da imparcialidade e da objetividade, porque, querendo ou não, a gente vai focar muito em focar nesses dois aspectos durante bom tempo. Vamos lá. Objetivo de uma notícia. Mas a coisa que a gente tem que entender é que não é só a notícia, mas sim todo o texto, ele possui um objetivo, tá? Um porquê dele ser escrito. Como ele foi escrito, por quem ele foi escrito, para que ele foi escrito, ou seja, isso tudo integra no objetivo, tá? A gente nunca pode esquecer que um jornal, uma revista, um livro, uma redação, eles têm um tema que fazem essa redação existir, esse texto existir. Então, quando a gente lê uma notícia, a gente tem que entender qual é o objetivo daquele jornal e depois, sim, o objetivo daquela notícia. E uma coisa muito importante quando a gente fala de objetivo de uma notícia, ou seja, o que ela quer noticiar, o que ela quer nos contar. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o lead. Lembra do lead? Ano passado eu falei que era uma palavra que vinha do inglês que eu não lembrava. Hoje eu fui pesquisar, óbvio, e lead, se não me engano, significa liderar, tá? É o líder. Ele vai mostrar para você o que vai falar aquela notícia, certo? Então, o lead vai ser muito o caminho das pedras, vamos botar assim, ou seja, ele vai mostrar para você qual é o objetivo daquela notícia, o que busca aquela notícia nos relatar. Repara o seguinte, que eu já parei de falar em textos em geral e vou focando agora especialmente em notícias, tá? Uma coisa que a gente tem que falar, que tem muito a ver na aula passada com a escolha da linguagem, é que dependendo da fonte da notícia, a notícia vai ser retratada, o objetivo dela vai ser mudado. O objetivo continua sendo o mesmo, noticiar um fato, contudo, a forma que isso vai ser feito depende da notícia. Eu trouxe aqui do lado duas notícias falando do jogo fatídico que o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1. Sim, eu continuo com esses temas bem pesados, qual da aula passada, como foi sobre morte. A culpa da aula passada não foi minha, mas eu quis trazer essa questão sobre o 7-1 da Alemanha, sobre o Brasil. Então, assim, eu tenho essas duas notícias. Vou ler as duas com vocês para a gente continuar. Jejum de partidas inéditas em razão da pandemia do novo coronavírus consagrou as reprises dos jogos históricos da TV. Para quem tá aí antenado, a gente sabe que, se não me engano, todo domingo a gente tem um jogo histórico sendo reprisado na televisão brasileira. Ao longo das últimas semanas, torcedores puderam congregar, mesmo que à distância, para relembrar algumas das principais conquistas dos seus times e de seleção. Neste domingo, porém, a oportunidade será de revisitar uma das derrotas mais simbólicas do futebol,
o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Sport TV às 18 horas, tá? Essa é a notícia 1, o lead 1. Lead 2 a partir desta terça-feira, os jogos da seleção brasileira na Copa do Brasil de 2014 vão passar na TV fechada. O Sport TV anunciou que irá transmitir quase todas as partidas do time no comando de Luiz Felipe Scolari no Mundial, inclusive o histórico 7-1 diante da Alemanha. É possível assistir os jogos a partir das 19 horas no programa Faixa Especial. Repararam que o objetivo é o mesmo, falar que o Sport TV... Então vamos lá, o que? Reprisar o jogo da seleção, da derrota 7-1. Quem? O Sport TV. Quando? Domingo, acho que se não me engano, os dois falando domingo agora. Onde? No canal ter fechado. Por quê? Porque a pandemia proibiu os jogos, então a gente está reprisando. Então, esse é o lead de duas notícias, tá? Elas continuam, eu não trouxe o corpo, só trouxe o lead, porque, como eu falei na aula passada, basta eu ler o lead para saber se eu vou me interessar ou não na notícia. E eu não me interessei na notícia. Então, é essa questão que a gente tem que ver. É a mesma notícia, sendo o objetivo da notícia é o mesmo, é a mesma notícia, sim, né, é a mesma notícia, o objetivo é o mesmo, ou seja, falar para mim e para você, leitores, que o jogo Brasil e Alemanha, a derrota brasileira sobre a seleção alemã, vai ser reprisado. Só que a forma é diferente. Repara, releia os dois textos. Pausa o vídeo, leia. Pausa o vídeo e leia. A forma que a história, que tudo é passado, a gente é diferente. A primeira notícia mostra pra gente o motivo por que estão se reprisando esses jogos. Porque qual vai ser o jogo reprisado, quando, onde. A segunda notícia só fala que vem acontecendo das reprises de 2014, quem vai reprisar, a Sport TV. E repara que na primeira notícia, se eu não me engano, o Sport TV nem aparece. Não aparece. Aparece lá no final, é a última das últimas coisas serem ditas. Enquanto na segunda notícia já aparece na segunda linha. Tá vendo a importância que é dada? Isso a gente vai ver ao longo dessa aula, por quê? A gente também vai ver sobre citação, sobre dados. Dependendo da citação e dado que a notícia escolhe, vai deixar também pra gente, leitor, vai facilitar descobrir qual é a visão que esse jornal tem. É por isso que eu vou falar um pouco agora sobre imparcialidade e objetividade, porque a gente tenta sempre, a gente, professores, que eu estou falando, desculpa, ensinar a vocês que a notícia, a reportagem, elas são imparciais e objetivas. Sim, elas são objetivas porque elas são contadas na terceira pessoa, então não deixa margem para observação ou a opinião do escritor, ou seja, do jornalista, do repórter. Contudo, ela não vai ser totalmente imparcial, porque as escolhas de palavra, as escolhas de citações a serem colocadas ali vão deixar alguma coisa, alguma ideia do jornalista transparecer, tá? É diferente do jornalismo de opinião que a gente tem visto nos últimos anos, onde o jornalista os âncoras param e dão a opinião deles. Não estou falando desse jornalismo, tá? Estou falando de jornalismo que tenta ser imparcial, que tenta ser objetivo, mas no final das contas a gente entende que nem sempre é totalmente parcial e é totalmente objetivo. Dependendo do discurso que é construído, a linguagem que é escolhida, as fontes que são citadas, isso tudo muda muito a parcialidade. Ela não é totalmente parcial, mas também não é totalmente parcial. Não toma parte de algum lado da fonte. Beleza? Agora, a gente vai entrar aqui, ó. Como a notícia é uma narrativa, as pessoas que participam do relato podem expressar alguma informação. Isso é fato, tá? Como a gente leu aí no noticiário na notícia das missões de paz, missões de paz da ONU, que é o dia que está comemorando, se não me engano, em comemora o dia dela, a gente lê
porque a gente interpreta e entende. A gente entende o que está escrito, porque a gente sabe ler. A gente interpreta o que está escrito, porque a gente consegue focalizar nessa questão. A gente lê e interpreta e vê que, em algum momento, a gente vê a fala de duas mulheres, acho que uma é alguma coisa de corveta e outra é uma coronel do exército, dando o relato dela, falando o posicionamento dela. Tá, então, para que isso funciona? Primeira coisa a entender é que existem dois tipos de discurso, o indireto e o direto. Eu inverti. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas aulas atrás, eu falei com vocês, a gente conversou sobre discurso direto, tá? O discurso direto é o seguinte. Eu falei para vocês que é a fala do personagem, quando eu coloco dois pontos, indicando o final da fala do narrador, começa um parágrafo novo, coloco o travessão e daí eu coloco a fala do personagem como ele tem que ser na íntegra. A apostila agora traz esse outro discurso que é entre aspas. Vamos lá, esse aqui, o segundo, discurso direto, esse aqui. Muitos sites, muitos vídeos que vocês verão pela internet afora, no YouTube, vão chamar isso de discurso indireto livre. Mas isso já é uma aula voltada para o 8º ano em diante. Por enquanto, para a gente só faz a diferença de discurso indireto e discurso direto. Tá, qual é a diferença dos dois? Discurso indireto. ONU avalia a presença de mulheres nas missões de paz como fundamental para a garantia de melhores resultados. A participação dessas oficiais traz uma perspectiva de gênero para as ações militares, além de fortalecer a presença feminina em cargos ainda tidos socialmente como masculinos. Vamos voltar para a primeira frase. A ONU avalia... Então, essa é uma expressão de ideia do órgão ONU. Como a ONU não é uma pessoa, como a ONU não pode expressar uma ideia só dela, usou o discurso indireto nessa questão, porque a ONU não pode expressar nada porque ela não é pessoa. Discurso, entendeu? Então, como é que eu faço isso? Enquanto narrador do texto, ou o jornalista, enquanto narrador do texto, ele coloca essa informação, ele lê, entende e coloca a informação, melhor forma adaptada ao texto dele. Então, ele não deixa a ONU, ele impede a fala da ONU, transformando a fala da ONU na fala dele. Ficou complicado? Eu vou explicar de novo. O que acontece? O narrador desse texto aqui, ele pega aquilo que o órgão ONU falou, porque a ONU é a Organização das Nações Unidas, e coloca no parágrafo dele. Então, ele torna a informação que a ONU emitiu como se fosse ele emitindo. Então, ele só fala que a ONU avaliou. Aí, por isso que eu falo que o narrador fala pelo personagem, ou seja, o jornalista fala pela ONU. O segundo é esse aqui, ó. Repara aqui como assim, abre aspas, como observadora, eu era engajada com a causa da proteção do civil. Numa missão, pode haver uma barreira de aproximação difícil de ser quebrada quando você está de uniforme, mas, com a exposição como mulher, a troca fica mais possibilitada. Fecha aspas, aponta a militar. Aqui, quando o jornalista colocou as aspas, ele indica o seguinte, eu não estou falando isso, quem está falando isso é a militar, que eu esqueci o nome agora dela, é a militar, tá? Quem está falando isso é ela. Isso tem duas funções grandes no texto, tá? A primeira função enorme que isso tem no texto, isso indica que tudo que foi dito aqui não é de autoria do jornalista ou da jornalista. Isso indica que ele se resguarda dizendo que tudo que foi dito aqui não quer dizer, não expressa uma ideia ou opinião dele. Ponto. Outra, isso vai dizer também o seguinte, a pessoa que ele escolheu para falar isso é a pessoa que vai fazer, vai agregar algo muito importante para o texto dele, que é credibilidade. Uma citação de uma pessoa, uma pessoa que seja especialista na área, ou que tem um conhecimento muito forte na área, ou que tem um respeito social
traz credibilidade para aquilo que está sendo dito ou noticiado. Isso a gente vai ver em outros textos, tá? Ao longo da nossa da formação de vocês, a gente vai ver isso em outros textos. Muitos textos vão usar citação de pessoas, citações de pessoas nos seus mais variados funções sociais para reforçar, embasar e dar credibilidade na fala. E além disso, no jornal, para o jornal, qual a importância disso para o jornal? Além disso, de embasar, ele fala que não foi ele que disse isso, quem disse isso foi militar. Então, ele não se responsabiliza por tudo que foi dito. E no discurso direto, o personagem ou a pessoa fala diretamente com a própria voz. O jornalista não interfere em nada, ele não adapta nada. Aquilo ali que a gente acabou de ler, isso aqui, que está entre as aspas, foi dito pela militar. É isso que eu tenho que entender. Então, o discurso indireto, que é esse aqui, repara que eu não tenho nem aspas de travessão, a fala da ONU, a informação que a ONU emitiu, fica misturado no parágrafo como se fosse as duas informações, tanto que o narrador fala, que o jornalista fala, assim como com a ONU. Já no discurso direto, eu tenho as aspas indicando que tudo que está entre as aspas é fala totalmente da militar, não tem nada a ver com a pessoa que está escrevendo o texto. Beleza? Dito isso, a gente vai ali para cima, tá? Entender a questão de linguagem. Nas últimas aulas, a gente aprendeu que eu tenho 3 tipos de linguagem básica: linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Tá, eu não vou falar mais disso não, eu prometo, eu pulei. Eu deixando aí na tela só para me desculpar, falando que eu não vou falar mais disso. Eu vou falar disso aqui agora, de linguagem texto expresso e linguagem texto não expresso. A linguagem no texto impresso é uma informação que a gente já viu na aula, se não me engano, quando a gente lá atrás, quando a gente discutiu sobre conto popular, que ele falou sobre texto oral e texto escrito, é muito o texto escrito. O texto impresso é o texto escrito. A gente vai clicar aqui na toda a matéria que eu vou mostrar para vocês uma questão aqui. Aqui a gente está vendo um site falando sobre o gênero textual notícia. A gente pode ver que é só um texto escrito, tá? É mais ou menos o que a gente vai encontrar, que a gente encontra muito numa folha de jornal, num livro, em revistas, um texto linear, uma leitura linear, que eu tenho que começar aqui, nesse ponto, e vir descendo, lendo, até aqui nesse ponto. Ou seja, eu não posso fazer muita coisa. Claro que tirando essa parte final aqui, que eu não vou falar sobre ela, então eu teria que ler isso tudo para ler, entender o que está acontecendo aqui. Isso é linguagem no texto expresso. Linguagem em textos digitais. A linguagem em textos digitais se divide em hiperlink, hipertexto e hipermídia. É a mesma coisa, Felipe? Não, não é a mesma coisa não. Olha só. Hiperlink são aqueles nomezinhos em azuis que a gente tem na tela. Muito bem quando a gente vai no Wikipedia fazer uma pesquisa. Eu vou até no Wikipedia explicar isso para vocês agora. Quando a gente clica numa pesquisa e joga a gente para uma outra página, isso é hiperlink. O hipertexto é quando está na mesma página, eu clico para uma parte mais embaixo. Eu também vou explicar isso com esse aqui do lado. E a hipermídia é muito essa aula. São quando eu misturo várias mídias, várias mídias, como por exemplo, texto escrito, o vídeo, um link, para explicar a vocês o que é a notícia. Isso é hipermídia. É a junção de várias fontes de informação, vídeo, texto escrito, imagem, música, para passar informação. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar aqui, a leitura aqui não é linear, tá? A gente pode ver aqui, ó, tá vendo esses nomezinhos azuis que aparecem? Se eu clico nele, eu consigo uma aba nova. Isso aqui eu chamo de hiperlink, beleza? Isso é hiperlink. O hipertexto é isso aqui, ó, isso aqui. Isso aqui é hipertexto. Se eu clicar aqui em português, eu vou para essa parte aqui, tá? Que está dentro do texto, ou seja, é um atalho que me leva para dentro do texto. Ó, carioca, me jogou aqui para baixo. Isso é hipertexto. Hiperlink é isso aqui. Eu clico e vou para uma outra aba. Hipertexto
é quando eu clico e ele vai me jogar para uma informação dentro do próprio texto, hipertexto e hiperlink, beleza? Felipe, eu preciso saber disso tudo? Não, mas eu preciso explicar porque é para facilitar a vida de vocês. Eu apertei o botão errado. Vamos lá. Por que que eu tô falando disso? Porque a notícia, ela pode vir em jornal impresso, como a gente já vê muito por aí, e hoje em dia a gente vê muita notícia em digital, assim, a gente pode pegar o celular e abrir ler uma notícia. Então, aí que eu não vou tocar muito aprofundado em fake news, mas assim, é por isso que é importante saber de onde você está lendo a notícia, qual é a fonte da notícia, para saber se aquilo que você está lendo é a realidade mesmo ou não, tá? Eu não vou postar esse vídeo, eu vou pular, porque é que dá diferença. A diferença é justamente essa aqui. Se eu for no texto da toda a matéria, é uma leitura linear. Eu começo aqui em cima, como eu falei, e vou descendo e lendo sem precisar em outro ponto. Contudo, se eu clico aqui se eu clico aqui no Wikipedia, se aqui no fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, eu não sei o que é isso, eu posso clicar aqui e eu vou parar minha leitura nesse ponto. Desculpa, gente. Eu paro minha leitura nesse ponto e avanço para esse. Leio, eu posso ler linearmente, sem fazer nada, uma diferença. Lido isso, eu volto para o meu texto e continuo lendo. Isso é uma leitura não linear, ela é quebrada. Só que isso tem um perigo monstruoso. Eu vou mostrar agora para vocês. Abri uma aba aqui no YouTube. Presente em tá? Aqui eu tô vendo um vídeo, se eu não me engano, sobre gêneros textuais. Aquele vídeo lá atrás, professor Noslen. Aí aqui eu tô vendo aqui, aí no momento ele fala sobre tipo textual. Eu não sei que tipo textual, eu posso vir aqui e clicar. Qual é o perigo da linguagem não linear? É justamente esse vídeo aqui embaixo, ó. Eu posso estar estudando, aprendendo, mas em um momento o vídeo pode me jogar para aquelas várias, sim, eu gosto muito de jogar um LOLzinho. Aqueles vídeos, aquelas várias informações que tem ali podem ser de outros tipos de texto ou só alguma coisa de diversão. E o perigo é isso. A linguagem não linear, a gente tem que ter muita disciplina. Eu vou estudar, eu vou só clicar em vídeos de estudar. Eu não vou ver nenhum vídeo sobre jogo, sobre moda, sobre como fazer uma carteira sozinho em casa, como fazer uma horta. Eu não vou, eu preciso sentar e estudar, aprender o que é um gênero textual, o que é um gênero textual notícia, o que é tipo textual. Porque se eu clico no vídeo, eu posso entrar num círculo vicioso, igual no Incrível Mundo de Gumball, e não parar mais de ver vídeo. Bom, entendido o que é linguagem, a gente volta aqui em dados. Lembra que eu falei lá atrás sobre dados e citações? Como eu falei, eles trazem credibilidade para a notícia. Olha só, eu peguei aqui um pedaço do texto que a gente tem lá, e aqui esse pedaço é o terceiro título que tem dentro do texto. Se vocês perceberam, o texto, a notícia, ela está dividida em 3 partes, tá? Eu peguei a terceira parte. Então, o título é o seguinte: esqueci de falar, perceberam que não tem a linha fina, ou seja, não tem subtítulo, eu só tenho título, lit e corpo de texto. Vamos lá. Título: Dia Internacional dos Trabalhadores de Paz da ONU. O Dia Internacional dos Trabalhadores de Paz das Forças... O Dia Internacional dos Trabalhadores das Forças de Paz é uma oportunidade de prestar tributo à contribuição dos milhares de militares e civis que servem nas missões. A data também é uma ocasião de homenagear os mais de 3,8 mil capacetes azuis que perderam suas vidas enquanto trabalhavam sob a bandeira da ONU desde 1948. Isso aqui, ó, daqui até aqui é um dado. É um dado que o texto nos traz justamente para reforçar a ideia. Para que serve esse dia? Vamos lá. Atualmente existem 14 missões de paz em 4 continentes. Mais um dado. Sendo que 8 reúne mais de 90% dos profissionais de forças de paz em ABI e Darfur, Sudão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Haiti, Líbano, Sudão e Sudão do Sul. Isso é um dado, gente. Isso é dado. Isso é só informação de dado para mostrar para a gente o motivo de existir esse dia. A primeira missão de paz estabelecida em 29 de maio de 1948, quando o Conselho de Segurança da ONU autorizou o deslocamento de um pequeno número de observadores militares para o Oriente Médio
em um objetivo de monitorar, de acordo com o armistício de Israel e os países árabes. Desde então, mais de 1 milhão de homens e mulheres já serviram em 72 missões de paz, protegendo os mais vulneráveis, salvando vidas. Aí que diz a notícia e onde está isso tudo. Mas vamos lá, para que serve, para que a gente usa isso? Eu já falei lá atrás, mas não custa nada reforçar. A citação e os dados, ela serve para trazer mais credibilidade, ela agrega, ela mostra que o fato noticiado, ele não é uma opinião do jornalista, mas sim tem dados que comprovam aquilo que ele está falando. E isso que é importante. Um outro ponto importante, e a gente parte para uma leitura, é saber como ele usou esses dados, por que ele usou esses dados, para que ele usou esses dados. A gente consegue ver aqui que ele usa esses dados para comprovar que o Dia Internacional dos Trabalhadores das Forças Armadas de Paz é a oportunidade de prestar tributos à contribuição dos milhares de militares e civis que servem nas missões. Ou seja, esses dados que começam aqui, vêm até aqui falando, é justamente para confirmar para nós leitores o porquê dessas missões de paz. Qual é a importância dessas missões de paz? Então, daqui de cima até aqui embaixo, são só dados que comprovam a importância desse dia. É para isso que serve um dado em um texto, tá? Repara que aqui é só dado, ele não tem em nenhum momento a opinião do jornalista, o jornalista só vai colocando os dados. A gente pode entender o motivo dele escolher esse dado, mas assim, já é mergulhar demais na notícia, a gente precisa mergulhar esse tanto na notícia, a gente precisa entender como é que usa o dado. Beleza, sexto ano? Se eu não me engano, é isso mesmo, nossa aula termina por aqui. Eu espero que todos tenham uma ótima semana, tudo de bom para vocês, um forte abraço e tchau!